Bom dia, sou Mariana Falcão e está começando agora o novo Boa Saúde, o primeiro programa da nova temporada do Boa Saúde, levando muito mais qualidade de vida às suas manhãs de sábado, com a ajuda dos nossos especialistas das mais diversas áreas, com informações importantes para que você tenha uma vida cada vez mais saudável. E no programa de hoje, nossa entrevista é sobre prótese de silicone com o Dr. Marcelo Brunet. E aí, tá querendo colocar prótese? Tem dúvida, curiosidade? Não perca a entrevista de hoje. No quadro Vida Fitness, o professor Peterson nos dará uma aula de abdominais já em preparação para o verão. É isso aí, malhar no inverno para desfilar no verão. Além, claro, da sua participação no consultório Boa Saúde. Então não saia daí que o programa está demais! Convidamos o Dr. Marcelo Brunet, médico cirurgião plástico daqui de Campo Grande, e batemos um papo descontraído e informativo sobre prótese de silicone. Vamos lá? Oi, gente, estou aqui com o Dr. Marcelo Brunet. Primeiramente, Dr. Marcelo, muito obrigado por ter aceitado o convite do Boa Saúde. Bom dia, eu que agradeço o convite. Doutor, quando eu vi na pauta que a gente ia falar sobre prótese de silicone, fiquei super empolgada. É uma das cirurgias mais procuradas no consultório do cirurgião plástico, né? É verdade. Pelas estatísticas da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a prótese de mama está em primeiro lugar, assim como a lipoaspiração, com mais de 200 mil cirurgias realizadas por ano no Brasil. E como que é feita a cirurgia? Onde que é localizada o corte? A prótese de mama, assim como qualquer cirurgia, na verdade ela tem, com o corte, uma cicatriz consequente. E às vezes as pessoas acham que cirurgião plástico não deixa cicatriz. Na verdade a gente deixa uma cicatriz que a gente trata da melhor forma possível para que ela fique escondida e de uma qualidade boa, mais aceitável possível. No caso da prótese de mama, a incisão que a gente mais usa é no sulco da mama, que o sutiã ou biquíni acabam escondendo. Periareolar em volta da areola, que a diferença de tonalidade de cor às vezes ajuda a esconder também, ou via axilar. A minha amiga fez no sulco mamário e fica depois de um tempo quase imperceptível a cicatriz, né? Exatamente, a cicatriz ela tem um período de maturação, que é em torno de 6 meses. A pele branca ela fica bem vermelha no início, a paciente até às vezes se preocupa um pouquinho, mas depois vai ficando bem branquinha. Já a pele morena, ela começa com uma cicatriz, uma coloração mais ou menos normal com a pele, mas a gente tem que ter um cuidado para não escurecer um pouco mais. Eu tenho curiosidade de saber sobre a técnica debaixo do músculo, subglandular, como que é escolhida essa técnica? Essa é uma pergunta também interessante, porque tem muitas pacientes hoje em dia que acham que submuscular é o melhor resultado que existe, que é mais natural. Na verdade, vai variar conforme a necessidade de cada paciente e também conforme o critério que cada médico preferir. No caso, tem médico que só gosta de submuscular, tem médico que gosta só de subglandular, mas tecnicamente a gente procura utilizar a prótese subglandular quando existe uma cobertura de glândula suficiente para a prótese não ficar palpável, ou quando tem uma flacidez pequena que a prótese vai ajudar a projetar essa pele e tirar a flacidez. A gente pode usar o plano subfacial, que daí tem aquela pelezinha que o pessoal chama de aponeurose da carne, que é um pouquinho mais firme, ou o submuscular realmente quando tem muito pouca cobertura, para que a prótese não seja palpável, pode incomodar a paciente, ou também para evitar ondulações, que o pessoal chama de ritmo. E eu vi aqui que você trouxe várias próteses. Eu pensava que a preocupação era só em relação ao volume. Mas não, né? Tem vários modelos aqui. Exatamente. Fala aí pra gente. Então, assim, conforme cada fabricante vai ter um ou mais tipos de prótese. Com certeza as mais usadas hoje em dia são as próteses redondas, que nem essas aqui. Mas também tem as próteses cônicas, que seria essa aqui, ou mesmo dessa aqui, que tem uma projeção maior da área periareolar. Tem as próteses anatômicas, que quando a paciente não quer uma mamatoma marcada, ela vai ter só um aumento de volume mais do polo inferior da mama, assim como outros modelos que não são usados para corrigir alguma assimetria da mama. Outra coisa que é importante que a gente tem que determinar é o perfil da prótese. O que é o perfil? É o tipo de projeção que ela vai ter. No caso, essas duas próteses têm o mesmo volume, só que projeções diferentes. Na projeção super alta ela é mais alta, numa projeção mais baixa ela vai ser mais larga. Hoje em dia a gente consegue pôr um volume muito grande em pacientes de tórax estreito porque a base dela é bem pequena, compensando na projeção. Antigamente as próteses eram muito pequenininhas, eram 100, 125 ml, porque elas eram chatinhas, um ovinho frito na verdade.
E hoje em dia não, são praticamente um meio ciclo. A gente consegue pôr muito mais volume nas pacientes. Só de curiosidade, qual que é o volume dessa daqui? As duas, no caso, são 400 ml. Nossa! E olhando assim, parece que uma tem um pouco mais, por ser mais projetada, outra um pouco mais larga. Mas daí também vai definir se a paciente quer que apareça mais a prótese ou se vai querer ter mais volume, uma mama mais escondidinha, tem tudo ser determinado na hora do exame. E como que é definido o volume para cada paciente? O volume a gente tem que avaliar junto com a paciente. Um critério que a paciente às vezes quer um determinado volume que muitas vezes não é compatível com ela. Então, às vezes ela vai lá com uma revista, com uma foto de uma amiga, foto que tirou do Facebook, qualquer reportagem, e quer que ponha, por exemplo, quero pôr 400 ml, mas às vezes a paciente é pequenininha, não cabe esse volume, vai ficar exagerado, assim como tem uma que é por um volume que ela vai achar que vai ficar grande, é pequenininho. Então a gente vai ver conforme o biotipo, se for uma paciente alta ou baixa, tórax estreito, tórax largo, se é um tórax mais projetado, teres carinatum, aqueles tórax mais para dentro, teres cavatum. Também o volume de mama é importante para determinar o que vai ser a soma final do volume com a colocação da prótese. Legal! Gente, fizemos um vídeo lá no consultório do Dr. Marcelo para mostrar como que ele ajuda os pacientes a escolherem a melhor prótese para elas. Estamos aqui com a modelo Keila. Tudo bom, Keila? Tudo bem. Então, doutor, demonstra pra gente como que você escolhe a prótese de silicone. Perfeito. A gente inicia pelo exame físico da paciente e constata a quantidade de volume de mama que ela tem. No caso, aqui ela tem um volume pequeno de mama, vê mais ou menos a proporção de altura, a largura do tórax dela, para que tenha uma prótese que seja mais ou menos proporcional ao biotipo dela e de acordo com o desejo que ela também gostaria. O volume dela é pequeno, a largura do tórax é boa, não é um tórax muito estreito, então a gente consegue pôr um volume um pouquinho maior, muitas vezes, que uma paciente tem um tórax mais estreitinho. Então vamos fazer alguns testes para ver o que seria o natural para ela, e às vezes não é a mesma coisa de uma paciente para outra. Essa é uma prótese de perfil super alto, 250 ml de volume. Isso vai dar uma ideia da projeção e do volume de mama que talvez seja interessante ou não no teu caso. Essa já é uma prótese de 400 ml, um volume bem maior, que tem mais projeção e preenche mais ainda do que as outras. Então, uma vista anterior, para a paciente ver o tórax preenchido e o perfil para ver a projeção da prótese. Essa técnica é muito mais interessante do que qualquer aplicativo de celular, né, doutor? Esse é um comentário interessante. Na verdade, existem programas que são vendidos até para cirurgiões plásticos para determinar o volume da prótese. Só que ele mostra uma foto que acaba mostrando para a paciente um resultado que muitas vezes não é o que aparece naquela foto. Então o próprio Conselho de Medicina contraindica o uso desses programas. No momento que a gente põe uma prótese ou um molde, existem vários modelos, a gente consegue fazer com que a paciente veja no próprio contorno do corpo e contorno da roupa um volume que é mais interessante para o caso dela. O que eu achei interessante, Dr. Marcelo, é que com essa técnica a paciente, além de visualizar como que vai ficar com a prótese, ela tem uma noção do peso que vai ficar, né? Exatamente, porque junto com o volume tem o peso a mais. E o peso, a gravidade vai agir 24 horas por dia durante o resto da vida. Então, quanto mais peso, mais rápido tem a tendência de cair com o passar do tempo. E também tem pacientes que às vezes chegam incomodadas com o volume excessivo que botaram e querem diminuir o volume das próteses mamárias. Legal. E em relação ao pós-operatório, quais os cuidados que a gente deve ter depois de colocar a prótese de silicone? Ela é uma cirurgia relativamente tranquila. O trauma é pequeno, o descolamento é pequeno, não costuma ter muito desconforto. Então o repouso não é um repouso exagerado. Varia um pouco de médico para médico, mas a maioria preconiza uns 15 dias de cuidado com a movimentação do braço. O antebraço pode movimentar normal, dormindo de barriga para cima, e após 15 dias eu e a maioria acabamos liberando já para dirigir, quase todas as atividades normais. A dor é muito subjetiva, tem pacientes que têm mais, tem pacientes que têm menos, mas caracteristicamente as que põem a prótese atrás da musculatura têm mais dor e que põem na frente às vezes não tem queixa nenhuma. E quando coloca a prótese de silicone, dá um up na vida da mulher, né? Então já quer iniciar atividade física. E quanto tempo para começar a fazer atividade física?
Depois desses 15 dias, caminhada normal, não tem problema. Para as minhas pacientes com mês eu já libero para exercícios de membros inferiores, abdominal. E conforme, se for retroglandular, depois de 30 dias eu já libero exercícios musculares para braço. E 2 meses no caso de exercício para prótese retromuscular. Em relação à idade, tem alguma restrição, uma idade mínima para colocar a prótese de silicone? Um consenso geral, nós não operamos pacientes que ainda estão em desenvolvimento, pacientes adolescentes. Então, até os 17 anos, em princípio, a gente evita. Mas tem casos de assimetria importante, não formação de mamamos, casos reparadores, que eu já acabei, muitos colegas, fazendo pacientes de 15, 16 anos. Mas, no geral, após os 18 anos, a gente começa a operar sem maiores dificuldades, porque a mama já está bem formada, não vai ter alteração de resultado, já diminui um pouco o risco de estrias, que também não é especificamente só da prótese, depende muito da genética da paciente, mas quanto maior o volume, com certeza maior o risco de estrias. Com a terceira idade muito ativa hoje em dia, então tem senhoras de 60 anos, às vezes até mais, querendo pôr prótese para ter uma vida social mais feliz, uma vida sexual mais feliz. Eu já troquei prótese uma paciente de quase 80 anos, já estava com uma prótese na época de trocar e quis pôr um volume maior, ficou muito satisfeito. E a prótese de silicone, ela prejudica a amamentação? Essa é uma pergunta interessante. Quase todos os pacientes acabam perguntando, e na verdade, como a gente rebate para frente toda a glândula mamária, a gente não corta nenhum ducto. Esse é quando faz periareolar, mas mesmo assim não tem um trauma muito grande, e então não tem uma interferência na amamentação. Aí eu acho interessante também falar, aquela paciente que já amamentou, que nunca colocou prótese, depois da amamentação, quanto tempo que pode colocar a prótese de silicone? O ideal é esperar pelo menos em torno de 6 meses, para garantir que não tenha leite, para diminuir o risco de infecção e para ter já uma atrofia do tecido mamário, ou a flacidez resultante ou a retração da pele, para a gente ter uma ideia real do resultado depois. E agora eu vou fazer uma pergunta que eu acho que todo mundo tem curiosidade. Em relação ao custo, é muito caro para colocar prótese de silicone? Eu sei que o senhor não pode falar aqui o preço, mas mais ou menos assim, já é mais acessível? Hoje em dia é muito mais acessível. Antes era uma cirurgia de classe A, B. Hoje em dia classe C, até D muitas vezes consegue. Existem tantos meios de parcelamento, tem vários fatores. As próteses têm várias marcas, então acabou melhorando o custo. Existem muitos cirurgiões no mercado, existem vários hospitais e clínicas, isso tudo acabou facilitando para que tenha mais acesso para a população em geral. Doutor Marcelo, adorei o nosso bate-papo. Agora eu vou pedir para o senhor deixar uma mensagem para aquelas nossas telespectadoras que falou, puxa, olha, sanou todas as minhas dúvidas, estou louca para colocar prótese de silicone agora no inverno, para no verão tá top. Que recado que você deixa para elas? Eu acho que deve procurar um cirurgião especialista, realmente cirurgião plástico. Isso pode ser visto pelo site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, existe até aplicativo hoje em dia, pelo Conselho Regional de Medicina, ver pelas parentes, amigas, se tiveram um bom resultado, ficaram satisfeitas. Eu acho que tudo isso ajuda para ter uma boa relação médico-paciente, um resultado que deixa ela feliz. Doutor, muito obrigado. Deixo o convite para o senhor voltar sempre aqui no Boa Saúde, que olha, cirurgia plástica é um assunto muito interessante, não só a parte estética, mas também para a gente falar sobre a cirurgia reparadora. Muito obrigada, doutor. Obrigado, em próxima oportunidade que eu tiver, com certeza estarei aqui. Colocar prótese é um sonho para muita gente, mas esse sonho não pode virar pesadelo. Então, antes de entrar na sala de cirurgia, se certifique da qualificação do médico. Para isso, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica disponibiliza gratuitamente um aplicativo que facilita muito. Com ele, você encontra a lista de cirurgiões qualificados em sua cidade, com 3 toques na tela do celular. Daí, é só desfilar toda linda, com a autoestima lá no máximo. E o Boa Saúde volta já.